Meus irmãos e irmãs, celebrar a cruz, exaltar a cruz de Jesus, não é exaltar a morte, não é exaltar a dor, não é exaltar o sofrimento, mas é olhar para a cruz com alívio. Parece uma coisa contraditória, né? É o escândalo da cruz, que em Jesus escandalizava os judeus. Todos que eram condenados à cruz, era tido como maldito aquele que era elevado à cruz. Mas Jesus, a morte dele, para nós, é libertação. E hoje nós vamos entender um pouco, às vezes a gente fala isso, Jesus morreu na cruz para nos salvar, virou um jargão, um chavão, sei lá, a pessoa fala isso sem perceber o que significa. Não é uma coisa mágica. Não é que Jesus morreu na cruz, agora todo mundo está salvo porque ele morreu na cruz. Primeira coisa, tem que entender a causa da morte de Jesus. A causa da morte de Jesus foi o amor. O que matou Jesus? O amor. Mas o amor? Sim. Por amar tanto. O amor dele foi tanto que a cruz, a morte foi fichinha. Todo mundo morre de medo da morte, né? Mas Jesus falou, não tem medo não, porque o meu amor é muito maior do que essa morte, quer me matar, que matem. É aquilo que eu já contei para vocês, sempre eu falo isso aqui, repito, sempre tem gente mais nova aqui que não tem vindo à missa, mas aquela mulher que estava lavando roupa à beira do rio, e o menino de 2 aninhos, sei lá, brincando ali, o rio era fundo. Um descuido dela, o menino cai dentro do rio. Ela não sabia nadar, mas quando ela viu o menino se afogando, ela pulou para salvar o menino. Morreram os dois. Derrota? O que essa mulher comunicou, hein? Ela nem prestou atenção que não sabia nadar, isso para ela era fichinha. Isso para ela era detalhe. O amor foi tão grande que ela pulou e morreu por amor. É isso que aconteceu com Jesus. O amor foi tão grande. Eu não vou dar uma de covarde aqui não. Viu Pilatos, viu César, viu autoridades aí do templo. Eu não vou dar uma de covarde não. Pilatos deu tempo para Jesus pensar. Você sabe que eu posso te crucificar ou não, né? Depende da sua resposta. Ele se deixou como servo obediente, lá de Isaías, ele se deixou, se abandonou, se jogou na morte. Não se importou em morrer, sabe por quê? Porque a mensagem dele foi mensagem para nós todos. E eu sempre falo isso com as pessoas. Não tem que ficar aí para baixo, sei lá. Tem gente que tem fé, parece que a fé abate a pessoa e a pessoa fica naquela cara triste, né? Não. Olha para a cruz. Jesus derramou seu sangue. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos a nossa. Você vai jogar fora a vida, então você não honra a morte de Jesus. Você não vai querer viver bem, não. Você não vai querer aproveitar a vida no bom sentido, não é jogar a vida fora, não. Quer aproveitar a vida, quer viver com dignidade, quer viver alegre. Foi por isso que Jesus morreu. Para que nós agora tivéssemos prazer de viver. Ele assumiu a nossa dor. Não é? E é isso que a liturgia de hoje nos traz. A misericórdia e o amor de Deus, que passa pela morte, pela dor de Jesus.
morreu por amor. E na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Números, esse nome, né, Números, só para a gente lembrar aqui, porque é de número mesmo, viu? Numeração, ele é a contagem do pessoal, do povo que estava no deserto. O livro começa com o primeiro capítulo, com recenseamento, contando quantas pessoas tinha. Depois, no sexto capítulo, outro recenseamento, outra contagem. Por isso chama Números. Mas o livro narra um fato curioso. Deus libertou o povo do Egito, que maravilha, hein? O povo estava escravo lá, olha, muitos anos. Deus liberta esse povo, mas coloca para eles, olha, vocês têm que conquistar. Eu dou a terra para vocês, a terra onde vocês vão viver com dignidade, mas tem que passar um deserto, hein? Tem que atravessar um deserto. Ah, foram muito bem. Quando chegou no meio do caminho, começaram a resmungar. Ah, que coisa, tirou a gente do Egito, lá a gente era escravo, tudo bem, era escravo, mas tinham que comer. Agora aqui não, tirou a gente do Egito, mas para passar fome. Nesse deserto, com essa comida é uma porcaria. O povo reclama de tudo, hein? Já tinha saído do Egito reclamando o quê, gente? Não. Aí começaram a reclamar tanto, e revoltar-se contra Deus, e querendo voltar, gente. Quando a gente faz isso na vida, essa palavra é viva, viu? Aí a serpente do mal começa a agir. Então diz o livro que eles foram picados por várias serpentes que apareciam. Clamaram a Moisés. Deus falou, Moisés, faça o seguinte, coloca uma serpente de bronze numa haste, e todo mundo que for picado, olha para a serpente e vai ser curado. Ô, gente, eu acho isso maravilhoso. Sabe o que é isso? Olhar para o próprio pecado e ser curado. Deus é tão bom, é tão misericordioso, que o pecado não pode, eu não sei, eu já falei para vocês, não sei porque tanta gente se deixa vencer, só fala de inferno, de condenação, disso, daquilo, e não vê a grandeza, o poder de Deus. Deus é tão poderoso que Ele age até no pecado. Então o que era a serpente de bronze? Mostrando o pecado. A serpente ia à frente. É isso que deve acontecer conosco. Acreditarmos sempre na misericórdia de Deus, porque o pecado, ao invés de derrubar a gente, ele está nos erguendo. Sabe o que muda a gente? É a consciência do pecado. Quem não tem consciência do pecado, vai para frente de qualquer maneira, sendo picado, né? Então, é a consciência do pecado que nos cura. É isso, mostre para eles a serpente, mostre para eles por que eles foram picados. Mostre o pecado, aí ficaram curados. Essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, que nós enxergamos em Jesus, quando aqui no Evangelho, Jesus falando a Nicodemos, que era uma autoridade judaica lá do Sinédrio, e também não entendia essa coisa da crucificação, entendia que todo crucificado era maldito, e Jesus então, conversando com ele, surge o texto de hoje do Evangelho. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem, o Jesus Cristo, seja levantado, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna.
E aí está aquilo que eu falei no início. Não é só olhar para Jesus na cruz. O crucifixo existe para todo lado. E eu gosto muito dessa imagem do crucificado, porque olha o tamanho dela aqui, né? Eu gosto quando entro nessa igreja e vejo o crucificado. Tem gente que fica incomodada com isso, né? Tira ele da cruz. A ressurreição já aconteceu. Não entende nada da cruz. Quando eu falo cruz, eu estou falando da morte, do sacrifício de Jesus. Cruz sozinha, não. A cruz, ela deve estar acompanhada pelo amor. Então, quando eu falo olhar para Jesus na cruz, é olhar o grande amor de Deus por nós. É tão grande esse amor que Ele se entregou na cruz por nós. E quer ser salvo? Salvação vem pelo amor, viu, gente? E o amor nos salva para a vida eterna. E eu sempre falo isso aqui nos sétimos dias. Todo dia quase tem sétimo dia. Tem sétimo dia aqui hoje? Olha aí para mim, por favor. Tem? Quem é que é? Edmar de Albuquerque, Jorge Norman Neto e Rodolfo Mendes. Está aí o pessoal dele? Olha aí. Vocês podem sentir o que eu estou falando. Sabe o que consola a gente na morte? Não é ver a imagem da pessoa, tocar nela, isso aí não... Isso aí matéria não vai ficar eternamente, não. Matéria acaba mesmo. E nosso corpo é matéria, isso é carne, é matéria. Mas a única coisa que fica depois da morte é o amor. O amor não muda nada com a morte, já viram? Você chora, leva para o cemitério, não sei o que, mas o amor até aumenta mais. Então vamos teorizar a morte. O filósofo não sei o que, disse isso, escreveu isso, e não sei o que. Tanta gente falando na internet que não tem nada depois da morte, que isso é bobagem de cristão, que isso é ilusão. E o povo fica todo mundo assim, não pensei nisso, não sei o que. O que tem depois da morte? Pergunte ao coração que ele sabe. Por isso que a cruz de Jesus é salvadora. Porque ali revela-se o amor de Deus. Quem sentir esse amor, se adequar a esse amor, viver esse amor, estará garantidamente nesta vida, porque essa vida sem amor não vale nada, e para a vida eterna. Esse é o poder que São Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, o pessoal da comunidade de Filipos, era um pessoal muito bom, ajudou Paulo, ajudou a igreja, não sei o quê, mas era um povo muito narizinho em pé, porque a comunidade de Filipos era formada de muitos veteranos de guerra, ex-combatentes lá do Império. Então era um pessoal muito orgulhoso de poder, e Paulo chega e diz assim, olha, o poder está exatamente no amor. E Jesus se esvaziou de todo o poder dele para estar junto, fazer-se um de nós. Pobre, simples. Ele podia falar, eu sou o filho de Deus. Não, se esvaziou de tudo isso. Porque quanto mais vazios da vaidade, mais o amor floresce. É isso que nós precisamos, meus irmãos e irmãs. Isso que nós precisamos. Nós somos dependentes da cruz. Por isso que Jesus disse, quando eu for elevado na cruz, atrairei todos a mim. Quem não é atraído pelo amor, não é atraído pela vida. É o que o mundo mais precisa, e cada vez mais precisa olhar para a cruz e vivenciar, acolher
esse grande amor do coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.